Mais um assunto na mesa começando e o nosso tema de hoje é integridade da informação. Que parada é essa, Lê? Bom, a gente vai descobrir juntos, mas é muito importante esse assunto. É que, na verdade, não é novo esse termo integridade da informação, é um conceito que vem de algum tempo, mas ele ganhou um destaque desde o ano passado, quando o Brasil sediou o encontro do G20, quer dizer, desde o começo da presidência, né, do Brasil na rodada do G20, e diz respeito muito a como a informação chega até nós nesse meio de desinformação que a gente vive. A gente costuma chamar de desinformação esse fenômeno que a gente vive, que incluem as notícias mal apuradas, aquelas mentiras deslavadas que circulam, aquele humor disfarçado de informação séria, né? Tem de tudo um pouco aqui. A gente tem uma convidada que vai nos ajudar a desvelar esse mistério. Exatamente, a gente está com uma convidada super especial hoje, que é a Natália Leal, que é diretora executiva da agência Lupa, que trabalha combatendo a desinformação por meio do jornalismo e por meio também da educação midiática, não é isso mesmo, Natália? É isso mesmo, exatamente isso, verdadeiro. Etiqueta verdadeiro. Muito bom. Vocês querem contar pra gente um pouquinho do dia a dia da agência Lupa? Quer dizer, o que é uma agência de checagem? Eu sei que vocês fazem também educação midiática, mas acho que esse termo agência de checagem ele está muito em vigor aí. Esse termo se popularizou bastante, né, Ale? Desde que a checagem de fatos como gênero jornalístico veio para o Brasil, né? Isso mais ou menos 2014, 2015, a Lupa foi fundada em 2015. Naquela época a gente tinha uma preocupação grande em checar o que os políticos diziam, né? Então a gente acompanhava os políticos que estavam em campanha, era muito restrito esse universo, né? 3 anos depois, em 2018, a gente viu o que hoje a gente conhece assim como desinformação, né? Tomando conta de todos os espectros da nossa vida, assim. Então, ali a gente passou a monitorar também o ambiente digital, onde a gente encontrava muitos boatos, e passou também a verificar esse tipo de informação que circula no ambiente digital. Então, a gente monitora uma quantidade imensa de informação através de várias ferramentas, né, principalmente nas plataformas de redes sociais. A gente tem uma metodologia, né, tem algumas coisas que não podem ser checadas, opinião não pode ser checada, eventos futuros não podem ser checados. Então, junto com essa metodologia e com o potencial de viralização do que a gente monitora, a gente seleciona e aí verifica, né, a partir de dados públicos, de fatos comprovados, e devolve isso para o ambiente digital. A gente continua fazendo checagem dos políticos, mas hoje a gente está muito mais envolvido com esse ambiente digital e com os boatos que circulam por ali. A gente tem uma crise de credibilidade no jornalismo, né? Essa crise de credibilidade, ela não é causada por um único fator, mas certamente o fato das pessoas se comunicarem através de redes sociais acabou com esse intermediário que é o jornalista, né? Há 20, 30 anos, a gente sentava na frente da TV para ver o que tinha acontecido no dia. Hoje a gente está o tempo inteiro vendo o que acontece no dia e a gente não precisa de um jornalista para nos dizer isso. Quem diz isso são as pessoas que a gente segue, desde os criadores de conteúdo, influenciadores digitais, organizações de notícias, amigos, parentes. Então, o nosso acesso à informação, ele se ampliou muito. E com isso também se ampliou a possibilidade da gente produzir informação. Então, quando a gente está em redes sociais, a gente fala muito de responsabilidade, né, dentro do ambiente de redes sociais. Mas essa responsabilidade, ela não é só para o consumo, ela também é para a produção. Quando a gente dá um like numa foto no Instagram, a gente está produzindo conteúdo. Sim. Então, né, a gente tem essa dinâmica que muda um pouco, que tira esse papel do jornalista, que era primordial, de interpretar os fatos, né, de trazer a realidade ou de simplesmente comunicar os fatos, e essa acaba virando uma habilidade de todo mundo, né, ou uma possibilidade para todos, nem sempre uma habilidade para todos, né? Explica um pouco para a gente o que seria uma informação íntegra e que conceito é esse da integridade da informação. A gente considera a informação íntegra
aquela informação que é baseada em fatos e dados, portanto, uma informação verdadeira, que é diferente de verdade. Verdade é um conceito da filosofia que a gente tem que tirar da mesa quando a gente está tendo essa discussão, né? A verdade tem a ver com os nossos desejos, com nossa cultura, com as nossas crenças. Então, vamos deixar a verdade de lado, né? E vamos falar da informação, da integridade da informação. Então, uma informação íntegra é uma informação verdadeira, comprovada, com fatos, com dados, uma informação útil e uma informação que protege a sociedade, seja no ambiente offline, seja no ambiente online. E esse conceito, ele ficou mais forte, né, a partir da presidência do Brasil no G20, teve muitos eventos sobre integridade da informação, porque é uma chave que vira, né? Quando a gente começou a trabalhar lá atrás que surgiu o conceito de fake news, né? Quem trabalhava com checagem dizia, a gente não adota esse conceito porque esse é um conceito usado para atacar a imprensa, para atacar, né, jornalistas, atacar pessoas que produzem informação de qualidade. Então, a gente começou a trabalhar com o conceito de combate à desinformação. Então, a gente não fala mais de fake news, a gente fala de desinformação. Esse conceito de desinformação também foi apropriado. E ele é um conceito que está muito ligado à censura à liberdade de expressão. Então, a gente tem alguns lados, né, dessa sociedade polarizada, multipolarizada, eu diria, né, em que a gente está inserido, que entende que quando a gente diz isso é uma desinformação, a gente quer proibir que essa pessoa que falou aquilo, que escreveu, que compartilhou, diga qualquer coisa. O que também não é verdadeiro, né? Mas é um conceito um pouco mais negativo, né? O conceito de combate à desinformação. E aí, quando a gente está falando de promover a integridade da informação, a gente está falando de brigar por uma informação de qualidade, que de fato nos una como sociedade, que nos ajude a compartilhar uma realidade que a gente não compartilha mais e que nos permita também construir pontes, né? Porque acho que a gente está vivendo uma era em que o debate, de alguma forma, está inviabilizado por vários motivos e em várias instâncias. Então, a informação de qualidade, essa informação íntegra, ela ajuda as pessoas a tomarem melhores decisões para si e para os outros, né? Para o ambiente em que elas vivem e para a sociedade. A gente falou do jornalismo, né? Da educação midiática. Quais são os atores que podem promover a integridade da informação? O que está por trás dessa promoção? As instituições públicas são muito importantes, não só como autoridade sobre a informação, mas agindo na transparência da informação. A informação íntegra, ela precisa de transparência, né? O Brasil tem uma tradição já de transparência da informação. A gente teve alguns retrocessos, né, entre 2019 e 2022, mas agora a gente mais ou menos retomou, né? Então, o Brasil é pioneiro em muitos aspectos relacionados à transparência da informação, né? A lei de acesso à informação, os próprios atendimentos de assessoria de imprensa nos órgãos do governo. E as instituições públicas, de uma maneira geral, elas têm essa responsabilidade e elas têm esse papel dentro desse conceito de integridade da informação. Os jornalistas, obviamente, né? E os educadores, né? Os cuidadores, porque nem sempre quem acompanha a criança, quem acompanha o adolescente, ou mesmo quem acompanha as pessoas mais velhas, né? É um professor, é um educador. Às vezes a gente tem essa criança passando muito mais tempo em casa com uma tia, né? Ou com o próprio pai, com a própria mãe. Ela vai à aula 4 horas e o resto do tempo ela passa em casa. O que adianta ela ter profissionais comprometidos com a integridade da informação nas 4 horas que ela passa em casa, se nas outras 20 horas em que ela está em casa, né? Sendo que dessas 20, pelo menos 12 ela vai passar ativa, ela está convivendo com alguém que não está comprometido com esse conceito, né? Então, acho que todos nós como sociedade temos um papel importante, né, na promoção da integridade da informação. Para mim, a transparência é a chave e a transparência está muito na mão das instituições públicas, né? E, Natália, quais são os critérios e metodologias usados assim, para a gente validar uma informação de fato? Sil, tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Sempre olhar se a fonte de onde vem essa informação ela é confiável. O que isso quer dizer?
eu já vi esse site alguma vez? Eu já vi esse jornal alguma vez? Essa pessoa que me encaminhou essa informação, qual é a relação que eu tenho com ela? Ela é uma pessoa que tem acesso à informação confiável, a uma informação verdadeira, ou ela é uma pessoa que está muito mais preocupada com a opinião dela sobre as coisas, né? Então, olhar lá se a gente está abrindo no navegador da internet, se a gente tem ali na URL o HTTPS, que significa que é um site seguro, a maioria dos veículos jornalísticos usam um ambiente seguro. Então, né, dá uma olhada nisso, olhar quando a gente está tratando de veículos jornalísticos, autoria dos conteúdos, veículos sérios têm autoria, né, dizem quem é o jornalista responsável por aquela informação. Se é uma informação que está circulando no ambiente digital, que não vem de um veículo, que não vem de uma fonte que a gente possa comprovar dessa forma, eu acho que a melhor dica é a gente se observar. Uma informação que desperta muita raiva, que nos deixa muito triste, que nos deixa muito feliz, ou que, assim, nos contempla totalmente, está conectada à nossa emoção, não está conectada à nossa razão. E esse é o grande trunfo de quem produz informação não verificada, informação falsa. É se conectar com coisas que saem do racional, que saem da nossa possibilidade de compreender uma informação simplesmente pelos fatos e pelos dados. Então, se observar é fundamental nesse momento. A informação, então, na verdade, quando ela está mais próxima de ser verdadeira, ela causa algum movimento na gente, né? Algum incômodo. Ela não necessariamente vem confirmar uma coisa que a gente já sabe. Exato. Ela vai tirar a gente de algum lugar ou colocar em outro. Ou ela vai nos deixar assim, tá bom, isso aqui aconteceu e é isso que eu preciso saber, né? Assim, quando ela causa emoções muito intensas, a gente precisa ter muito cuidado mesmo. É o chamado viés de confirmação. Viés de confirmação, exatamente. O famoso viés de confirmação. Ativa, a gente tem muitos vieses, né? O de confirmação é o que mais se conecta. Explica um pouquinho pra gente o que é o viés de confirmação. O viés de confirmação é uma tendência que a gente tem de sempre acreditar naquilo que confirma o nosso próprio pensamento, a nossa própria ideia sobre uma determinada coisa, né? A gente nunca acha que a gente está errado, né? A não ser muitas mulheres que têm síndrome de impostora, né? A gente sempre tem uma tendência a pensar que a maneira como a gente pensa as coisas é a maneira correta. Então, quando a gente recebe uma informação que se conecta à nossa maneira de pensar, o nosso viés de confirmação, isso aqui é o certo. É por esse caminho que eu vou. Não tem porquê eu desconfiar dessa informação. Ela é exatamente o que eu penso, né? Tem uma charge argentina que eu adoro, que é uma filha chegando atrás do pai, ele está no computador, e ela diz assim, papai, não compartilha isso, é fake news, ainda quando usávamos, né, esse termo. Não compartilha isso, é fake news. E aí ele responde para ela, como pode ser fake news se é exatamente o que eu penso? Então é isso, né? É uma dinâmica que ativa um lugar do nosso cérebro que quer ficar confortável. Todo o nosso corpo trabalha para a gente ficar confortável. E o nosso cérebro não é diferente, né? Pensar criticamente é desconfortável. Então, o viés de confirmação existe para que a gente não enlouqueça também o tempo todo, né? Tá muito gostoso esse papo, mas eu vou ser obrigado a tirar a gente desse conforto do papo, porque é hora do nosso intervalo. E o intervalo do assunto na mesa não é intervalo se não tem o quiz para você que está em casa. Vamos ver. Olha lá, qual o percentual de brasileiros que admitiu ter acreditado em fake news? 10% a letra A, 40% a letra B ou 80% a letra C? Pensa em casa e na volta do assunto na mesa a gente tem a resposta para você. Até daqui a pouco. Voltamos do nosso intervalo com a resposta do nosso quiz, né? Qual o percentual de brasileiros que admitiu ter acreditado em fake news? 80%. É muita gente, né, Ale? Nossa, é muita gente, mas eu fico me perguntando, Sil, o quão difícil é talvez apurar esse número por conta dessa pergunta indigesta. Quer dizer, que pergunta está por trás de uma pesquisa dessa, né?
Como é isso para você, Natália? Eu acho que as pessoas têm vergonha de admitir, né? Que acreditam em fake news, acreditam em mentira, acreditam em desinformação. Acho que pode ser mais, né? Assim, convidaria as pessoas que estão assistindo a gente a fazerem uma pesquisa com as pessoas próximas, né? Até eu já caí, até eu já acreditei. Então, né, e eu trabalho com isso todo dia. Então, assim, realmente, eu acho que a gente tem um percentual que pode ser maior do que esses 80%, mas a gente também tem que ficar atento para o fato de que acreditar em desinformação ou propagar desinformação, de uma certa forma, não parece mais tão feio na nossa sociedade hoje em dia, né? Então, assim, acho que esse é um ponto também de se observar quando a gente está olhando para esse número, né? Era esse ponto que eu queria tratar um pouco com você, porque a gente cresce numa cultura de, olha, não acredita em tudo, não confia em qualquer adulto quando a gente é criança, por exemplo. Aí a gente se torna adulto no século XXI, nesse boom digital, onde as informações estão dadas e, ao mesmo tempo, a gente vive também esse boom de desinformação. Por que a gente, adulto, acaba tendo facilidade de acreditar em coisas que não são verdadeiras? Sil, a gente não pode esquecer que nós, adultos, nós somos a última geração que compartilha o analógico e o digital. Essa transição do analógico para o digital, ela tem muitos gaps, né? Então, assim, a gente tem as pessoas com mais de 50 anos, até 45, mais de 45, elas estavam acostumadas com uma forma de consumir informação e, de repente, chegou uma outra forma. E naquele lugar, tudo era de graça, né? Que era a internet. A gente teve essa ideia de que a internet era uma grande rede global em que a gente ia poder se conectar com todo mundo e tudo mais. E isso mudou a maneira como a gente se comunica. Então, a gente teve um acesso liberado a esse tipo de consumo, que também vem com as redes sociais, mas a gente não mostrou para essas pessoas como se comportar, qual é a etiqueta dentro desse lugar, né? Então, quando a gente, por exemplo, por que na Finlândia as crianças têm muito mais capacidade de identificar uma informação falsa do que os adultos? Porque elas, desde o momento em que elas podem interpretar uma imagem, elas são expostas a habilidades de educação midiática. Os adultos, é claro que tem também, porque a Finlândia, né, é o país referência em educação midiática, mas para os adultos se tem um outro tipo de formação, precisa ter um outro tipo de formação, porque esse chip, a gente não está com esse chip, né? A gente tem uma ideia de que se está na internet é verdade, né? De que se está num papel é verdade, de que se deu no rádio é verdade. A gente vem de um consumo de informação em que esses canais, se a informação estava lá, ela era verdadeira, né? Era o jornalista, o intermediário, aquela conversa que a gente teve lá atrás. Então, está muito conectado a essa mudança da plataforma, né? O acesso ao conteúdo e o fato da gente não ter tido essa base, né? De que esse ambiente digital, ele é perigoso e ele tem regras próprias. Uma coisa que eu sempre penso é a quem interessa tanta desinformação? Vamos ver aqui no nosso quadro Passou no Futura? A gente queria saber quem são as pessoas por trás, né, desses sites e de onde vem o dinheiro, né, para manter isso. Existem algumas formas de você ir atrás do domínio do site, né? Em alguns existiam alguns programas de proteção de dados. Outros foi um pouquinho mais fácil. Eu consegui ir a Porto Alegre, na sede do site do Virgulistas, que na verdade é um apartamento kitnet. Esse cara, ele mantinha uma rede de umas 30 páginas de Facebook, porque uma página ia alimentando a outra, né? Então uma compartilhava a outra e isso cria um efeito cascata. Natália, quem financia essa desinformação toda, né? Se o meu jurídico não permite dar nomes. Não precisa dar nome, mas eu acho interessante a gente entender um pouco e revelar que existe uma indústria. Existe. Né, por trás de tudo isso. A gente tinha uma perspectiva, né, quando a gente começou a trabalhar com isso, uma coisa caseira, uma brincadeira, alguém que não entendeu, né, que compartilhou uma informação sem saber e tal.
Mas lá em 2016, se eu não estou enganada, a gente já teve o caso dos jovens na Macedônia, né? Que foram jovens que montaram uma fazenda de bots para alimentar a desinformação na eleição americana de 2016. E fizeram isso para ganhar dinheiro, porque essas informações engajavam mais e eram monetizadas, né? E assim, a gente tem vários outros exemplos, né? Não é mais uma coisa, assim, desimportante, né? É uma coisa que funciona como um processo de manipulação. E todo processo de manipulação, ele está a serviço do poder, né? Seja para ser mantido, seja para ser tomado, né? Então, acho que a gente tem uma visão hoje mais clara de que a desinformação, ela tem muito dinheiro envolvido, né? E ela engaja muito. Então, a gente tem muitos atores que fazem uso desse engajamento para enriquecer, né? Para ganhar mais dinheiro. Então, dinheiro chama dinheiro, não é o ditado? Então, a pessoa põe dinheiro para ganhar mais dinheiro e assim vai, né? Então, desde políticos, às vezes líderes comunitários, às vezes a gente vai ter estudantes, né? Que estão simplesmente querendo fazer um dinheiro para se divertir. Então, isso não é mais uma coisa inocente, né? Embora a gente saiba, independentemente de qual é o motivo, né, tem aí uma possibilidade de se ganhar dinheiro com isso. E aí as plataformas têm muita responsabilidade, né? Era aí que eu queria entrar. Qual é a responsabilidade das plataformas, né? E também das Big Techs? Como que a gente também bota na mesa a responsabilidade, né, desses atores? Eu acho que tem duas coisas principais. A primeira diz respeito a gente no uso das plataformas. A gente tem que lembrar, quando a gente está usando redes sociais, que elas não são a nova praça pública, como se pensou há um tempo atrás, né? As redes sociais, todos nós sabemos que o que a gente vê ali dentro está sendo gerado por um algoritmo do qual a gente não tem nenhuma pista de como funciona. As Big Techs, que têm as redes sociais, elas são empresas. Em um mundo capitalista, uma empresa faz o quê? Visa o lucro, né? As Big Techs não são organizações não governamentais, não são instituições filantrópicas, né? Então, a exposição ao conteúdo dentro das redes sociais tem um objetivo de lucro, né? Então, a gente não pode ficar escravo dessa, né? Não pode ser escravizado por esse algoritmo, né? Então, sair, andar de bicicleta, correr, passar tempo com os filhos, né? Parar de ficar consumindo conteúdo, porque é o que a gente chama de toca de coelho, né? Quanto mais conteúdo extremo a gente consome, mais conteúdo as plataformas vão te mandar para que tu passe mais tempo ali dentro e isso gere mais visualizações de publicidade. Então, a primeira coisa é isso, lembrar que não é a nova praça pública. Do ponto de vista das empresas, né, elas têm que cumprir o que elas combinam com a gente. Quantas Big Techs têm termos e condições e não aplicam, né? Ou fazem diferença ao aplicar? Então, se nos termos e condições diz que uma informação que representa perigo para a sociedade deve ser retirada do ar ou deve ter o seu engajamento diminuído, ela tem que cumprir quando, seja checadores, seja o público, indica que aquela informação não é saudável, né? Que ela não faz parte, não é uma informação íntegra, como a gente falou aqui, né? Então, acho que esses dois pontos são fundamentais, assim, né? Lembrar que as Big Techs visam lucro, né? Elas querem que a gente fique ali assistindo vídeo, postando coisas, dando like em várias coisas, né? E elas têm que cumprir o que elas prometem. Se eu fico pensando, a gente pode ter educação midiática no currículo, que é uma batalha que tem muitos atores aí, né? Para essa batalha no Brasil, no mundo até. Mas eu fico pensando em quem já passou pelo ciclo de educação formal, os adultos. E fico pensando que esse pode ser um processo de enxugar gelo se ele não tem uma atualização muito constante nas habilidades que a gente necessita, né? No nosso olhar. Eu fico pensando para a aprendizagem ao longo da vida, né? O chamado aprendizagem durante a vida toda.
Qual o papel de agências como a Lupa nesse processo? Quer dizer, como a educação midiática entra nesse processo de aprendizagem para além dos ciclos? Eu vejo, Ale, que a gente aumenta o custo da mentira, né? Quando a gente passa o tempo inteiro apontando o dedo, a gente demonstra que mentir é feio, né? Mentir não é legal. Então, as pessoas têm que se responsabilizar pelo que elas falam. E isso é uma cultura, né? Isso está inserido no nosso processo de educação midiática também, né? Então, a gente tem cursos, workshops, a gente tem possibilidade de encontrar as pessoas, de conversar sobre isso, de passar conceitos, né? E o nosso principal objetivo, juntando a checagem, o jornalismo sobre desinformação, a verificação com a educação midiática, é o desenvolvimento do pensamento crítico, né? A gente não quer que as pessoas acreditem no que a gente está dizendo simplesmente porque é a gente que está dizendo. A gente quer que as pessoas pensem sobre aquilo e construam seus próprios conceitos, né? E aí, assim, tu falou, né, a pessoa que já saiu do ciclo escolar, enfim, que é mais velha, né? Há um tempo atrás, o meu pai ficava me pedindo, já falei, segunda vez que eu falo do meu pai, né? Ele ficava me pedindo ajuda para coisas, né? E aí um dia, mas eu era mais adolescente, assim, um dia eu falei, que saco, não quero te ajudar. Aí ele falou, poxa filha, eu segurei a tua mão tantas vezes quando tu queria caminhar e não sabia. E aquilo acabou comigo, acabou, assim, porque eu acho que se a gente sabe, né, quem é mais jovem, tá mais safo nesse ambiente, acompanha a mãe, acompanha a tia, acompanha a avó, porque eles fizeram isso pela gente em algum momento, né? Então, se a gente hoje consegue transitar nesse ambiente com uma certa tranquilidade, é porque a gente teve uma base. Então, assim, né, além da lupa, é todo dia, é dentro de casa. Quem sabe mais, né, ajuda quem sabe menos. Não, isso que você falou do pensamento crítico, né? Eu até fiz aqui, quis fazer um coração, porque eu acho que é uma das habilidades mais importantes que a gente tem que conservar, manter, atualizar, nutrir no século XXI, né? Sobretudo nesse momento de tanta desinformação, de falta de integridade de informação. Então, o pensamento crítico é fundamental, né, Ale? Isso mesmo. A gente vai ter que acabar, mas eu gostaria de deixar uma pergunta aqui, que a gente sempre gosta, eu e a Silvana, de terminarmos com uma coisa para cima, digamos. Se fosse imaginar um futuro de uma sociedade de fato que respeita a integridade da informação e que consome, promove a integridade da informação, o que seria isso? Qual é a engenharia dessa sociedade? Qual é a vida dessa informação nessa sociedade? Ale, eu acho que uma sociedade informada é uma sociedade que tem a capacidade de debater, de construir consensos, né? Então, para mim, essa sociedade, esse lugar, né, vamos dizer, é um lugar em que a gente constrói pontes e não um lugar em que a gente se afasta, né? É um lugar em que a gente está mais para o centro e não nos polos, né? Que a gente tem a capacidade de sentar, conversar, entender o que é ponto de vista, o que é informação verificada, o que é informação falsa e o que é simplesmente o que eu quero que aconteça, né? O que é o meu desejo. Então, esse é o meu ideal, eu trabalho para isso, né? Para que as pessoas voltem a debater, respeitar uma outra e construir consenso sobre coisas que a gente perdeu, assim, né? Então, acho que é isso. Pontes, debates, é isso que eu vejo, assim, esse é meu sonho. Eu, como educador, sou otimista, eu acho que isso vai acontecer, se tiver eu gente também séria sou. trabalhando. Acho que a gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Aqui tem que acreditar. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Muito obrigada, Natália. Eu acho que a galera também que está assistindo a gente ampliou muito o repertório sobre integridade da informação. Aproveitando, avisando aqui, gente, segue o assunto na mesa, nas redes sociais, compartilha com a galera, né, Ale? Isso mesmo. Coloca o assunto na mesa para todo mundo e segue o canal Futura nas redes também. Exato. Muito obrigada. A gente obrigada. volta no próximo programa. Tchau, tchau. Até logo.